Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos no momento de reflexão, um momento penitencial. Não é uma confissão, porque não existe absolvição online, isso não existe. Mas um momento de reflexão penitencial dentro dessa Semana Santa, tão diferente como costumávamos fazer. É um momento forte de reflexão para nos ajudar a nos colocar diante do mistério que celebramos nesta Páscoa. Não é o momento de sentirmos derrotados, vencidos, tristes, mas refletir sobre aquela realidade do mistério da salvação, daquele que, tendo nos amado, nos amou até o fim, e na sua morte, ele venceu a vida, e na sua vida, a nossa vida. Para iniciar esse tempo, eu gostaria, no primeiro momento, de começar quando Jesus, lá no final do capítulo 16 do Evangelho de São João, diz assim: eis que vem a hora, e ela já chegou. A hora de Jesus é a hora da sua oferta na cruz. Esta é a hora, foi para isso que ele veio, para nos dar a vida. Ele que, carregando a nossa humanidade, venceu a desobediência, e vencendo a desobediência, venceu também a pena da desobediência, que era a morte. E Jesus diz: eis que vem a hora, e ela já chegou. Olha o advérbio de tempo já, uma realidade presente, já está presente. Nesta hora, Jesus diz: sereis dispersados, cada qual para o seu lado, e me deixareis sozinho. O momento da cruz é o momento do abandono, é o momento onde Jesus está sozinho na cruz. Ele foi abandonado pelos discípulos, ele esteve na cruz, entregou sua mãe a João, ele faz a experiência humana do abandono. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas, ao mesmo tempo, na realidade da experiência do abandono, um ato profundo de entrega ao Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Jesus, uma morte onde ele está sozinho, porque é ele que tem que vencer a morte por meio da obediência. E ele diz: mas eu não estou só, o Pai está comigo. A realidade do Pai, que nunca abandonou seu Filho, que o enviou para se tornar um de nós e nos dá, através deste Filho, a salvação. E Jesus disse: eu vos disse isso para que tenhais paz. A nossa paz nasce da certeza desta confiança em Jesus Cristo, vencedor da morte. Neste mundo tereis aflição. A realidade deste mundo é uma realidade conflitiva.
Este mundo é uma realidade de aflições. Mas Jesus diz, mas tende confiança, eu venci o mundo. É nesta confiança daquele que venceu o mundo que nós queremos refletir sobre esse sacramento da confissão. Mas ao mesmo tempo, antes de entrarmos na nossa reflexão, eu gostaria de explicitar o que significa esse sacramento de reconciliação, partindo de um dado bíblico que nós encontramos lá no capítulo 20, no versículo 19 ao versículo 23. Quando Jesus ressuscitado aparece no meio dos discípulos e diz, na tarde desse mesmo dia que era o primeiro da semana, o primeiro dia da semana, domingo. A palavra domingo significa dia do Senhor. Esse primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde se achavam os discípulos, trancados por medo dos judeus, neste primeiro momento, os discípulos estão trancados e a razão deles estar trancados era o medo. Já quando o Evangelho de João fala, 8 dias depois, já com a presença de Tomé, fala o seguinte, 8 dias mais tarde, os discípulos estavam de novo reunidos na casa, Tomé estava com ele, Jesus veio, as portas trancadas, ele pôs-se no meio deles. Já 8 dias depois, não falam que eles estavam com medo dos judeus, eles venceram já o medo com a certeza de que Jesus está vivo no meio deles. O nosso medo é vencido com a certeza de Jesus, Jesus está conosco. E por isso não precisamos ter medo, mas confiança. E diz, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. O primeiro dom da ressurreição, da presença de Jesus, foi um grande shalom. A paz esteja convosco. A realidade divina que traz paz, que traz força, que traz confiança. Enquanto falava, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. As mãos onde estavam as marcas do prego e o lado onde estava a marca da lança. Jesus ressuscitado não é um outro, é o mesmo. O mesmo que foi crucificado é o mesmo que está ressuscitado. O ressuscitado traz as marcas da cruz, porque ele não é um outro, ele é o mesmo. É esta certeza da realidade do corpo do ressuscitado que foi, naquele momento, trazendo o corpo não mais passível de morte, porque venceu a morte na cruz. Vendo o Senhor, os discípulos ficaram tomados de alegria. A certeza do cristão, a alegria do cristão, é de que Jesus está vivo, Ele está no meio de nós. Isso nos dá sustento e força. Logo depois diz, então Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Agora vem o sacramento da reconciliação ou confissão. Jesus diz, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Jesus não fala para todos, Jesus fala para aqueles apóstolos que estão ali reunidos, aqueles discípulos que estão ali reunidos. Eles são destinatários desta missão de Jesus que diz, como o Pai me enviou. O princípio da missão do Filho é o Pai que envia seu Filho. O Filho faz tudo o que vê o Pai fazer.
e tudo aquilo que o Pai diz. Então, é o Pai que é princípio da missão do Filho. E Jesus diz, assim também, do mesmo modo, assim também eu vos envio. Jesus é o princípio da missão dos discípulos. Se o Pai enviou o Filho, agora é o Filho que envia os discípulos. A igreja tem início em Jesus, que confere aos discípulos uma missão divina, do qual ele era portador, porque o Pai o enviou. Agora são os discípulos que são enviados por Jesus. Esta missão na história foi conferida por Jesus. Ninguém pode atribuir a si o dom que não foi lhe dado pelo próprio Cristo. Ele então, tendo falado isso, soprou sobre eles. O verbo soprar, ruá, pneuma, espírito. Jesus confere o Espírito aos discípulos, sopra sobre eles, para conferir-los a uma missão. E diz, soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. O próprio Deus, na terceira pessoa do Divino, é entregue aos discípulos, para que os discípulos sejam portadores de uma missão divina que ele confiou aos discípulos. Essa mesma missão que o Pai confiou ao Filho, agora o Filho passa aos discípulos. Então recebei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que acompanha a igreja, a terceira pessoa divina. Deus mesmo acompanha a igreja através do Espírito Santo. E diz, a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. É uma missão de reconciliação, de perdão. Jesus deu este poder aos seus discípulos. Jesus deu esse poder àqueles que ele confiou. Só aqueles a quem Jesus confiou é que são portadores deste poder. E ele diz, a quem perdoados os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Isto é, o perdão é um dom divino. Só Deus pode perdoar. Quando Jesus curou o paralítico e disse, teus pecados estão perdoados, os mestres da lei disseram a Jesus, ele blasfema, só Deus pode perdoar pecados. É verdade, não estou falando coisa errada não. Só Deus perdoa os pecados. O perdão é um dom divino, só Ele perdoa. Mas Jesus vai mostrar-lhes que Ele também, como Filho, tem o poder de perdão. Então, Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Se o Pai perdoa, o Filho também perdoa. É aquilo que é um dom divino, que é um dom de Deus, Jesus confere aos discípulos apóstolos. A quem perdoados os pecados, seriam perdoados. O dom do perdão foi dado à igreja pelo próprio Jesus. É Jesus que confere esse poder, dando aos discípulos o Espírito Santo. É uma realidade sacramental. Não é um desvario de cabeças de pessoas que não sabem às vezes o que falam. O perdão passa pela igreja porque ela é portadora do dom divino, porque quem acompanha a igreja na história é o próprio Espírito Santo. A quem os retiverdes, preste atenção, aqueles pecados que são retidos, ser-lhe-ão retidos. Talvez uma explicação que a gente possa dar a esta retenção é porque Deus ainda reserva para si a grande misericórdia. A igreja tem a função de exercer a misericórdia, mas Deus também ainda reserva para si esse grande ato de misericórdia. Então, se a igreja retém, o Pai poderá um dia, com a sua misericórdia, restituir aqueles que um dia
foram barrados da graça do perdão. Então, é uma realidade que nós vamos, então, fazer nesta reflexão. Vamos fazer um pouco de silêncio para a gente meditar um pouco, escutar um pouco essa música e depois a gente continua a reflexão. Nós, da Igreja, não somos usurpadores do poder divino, mas somos aqueles pelos quais o Cristo enviou para o ministério do perdão. Agimos pela realidade e capacitação que o próprio Cristo nos deu quando nos enviou a uma missão. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Agora nós vamos refletir, para a nossa revisão devida, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 até o fim, até o versículo 21. Depois vocês pegam esse capítulo 12, só lembrar os 12 apóstolos. Lá do versículo 9, você lembra aquela conta matemática 9 fora nada, então 9, até 21, né? Façam 21, né? Então, até o 21. E Jesus diz, São Paulo diz, seja o vosso amor sincero. Primeira coisa que Paulo diz, nosso amor seja sincero. Existem amores falsos, amores hipócritas, de duas caras. Isso não é amor. Isso é querer ludibriar as pessoas. Ele está usando várias fórmulas no imperativo, o verbo do imperativo, não como ordem, mas como exortação, para vivermos a graça que o Cristo Jesus nos deu, e esta experiência nos leva a transformar nossa vida em relação ao próprio Cristo, que nos ensinou a dar a vida pelos outros. Seja o amor sincero, fugir do mal. Lembre que o mal aqui é o mal com L. Mal com L é um advérbio, é o mal moral. Se fosse mal com U, é um adjetivo, é um qualificativo da pessoa. Não. Fugir do mal. O ser humano é um ser ético. O animal é extinto. O animal não é ético. Se o animal mata para comer, ele não coloca questões éticas. É a questão da sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Mas se o ser humano prejudica alguém, isto é um problema ético, porque o ser humano é um ser ético, o animal não é ético. Então, fugir ao mal, com horror. Em nenhum momento consentimos em aproximar no exercício do mal moral.
O amor sincero, fugir ao mal, aderir ao bem. Esses três verbos no imperativo, aderir, isto é, que nós possamos apegar ao bem. Eu sou uma pessoa sincera. O amor que eu tenho, o exercício do amor que eu tenho na minha vida, ele é sincero. Eu sou uma pessoa hipócrita, de duas caras nas minhas relações com os outros. Há sinceridade naquilo que eu faço, há sinceridade naquilo que eu vivo. Eu sou uma pessoa que foge ao mal, ou me alio ao mal, consentindo ao mal. Eu consinto a minha consciência de poder dar espaço para a prática do mal em minha vida. Eu sou uma pessoa que estou aderindo ao bem, apegado ao bem. O bem é a razão da minha vivência, da minha fé. Ou eu não sou apegado ao bem, eu não tenho apego às coisas boas. Jesus só nos ensinou o caminho do bem, nunca nos ensinou o caminho do mal. Depois ele diz que o amor fraterno vos una com mútua afeição. O amor fraternal, o amor de irmãos, a que ele dirige à comunidade cristã, onde nós participamos da mesma fraternidade, porque somos irmãos em fé em Cristo, filhos do Pai Divino. Nós temos amor fraterno de irmãos para com as pessoas que convivem, estão do meu lado, trabalham comigo. Eu tenho uma atenção mútua, uma afeição, eu sou uma pessoa afetiva, ou sou uma pessoa grossa, ríspida, mal educada, que muitas vezes desconto nos outros o desafeto de não saber lidar com a minha própria vida e meus próprios problemas, como se eles fossem responsáveis pela meu desafeto. Mas eu tenho, uma afeição mútua de um com o outro. Rivalizai na mútua estima. Eu só posso ser rival do outro na estima para o outro. Eu não posso rivalizar com o outro para o mal, para fazer uma concorrência contra ele, para tentar tirá-lo, para tentar fazer com que ele, muitas vezes, não ocupe o lugar que às vezes eu queria ocupar. Não é esse tipo de rivalidade. É uma rivalidade mútua, uma realidade de estima. Eu sei estimar os outros. Com zelo. Eu sou uma pessoa zelosa ou sou uma pessoa desmazelada? Gosto de bagunça. Bagunço todo. Não colaboro para manter as coisas no lugar. Então, São Paulo diz, não é? Com zelo. Então, eu sou uma pessoa zelosa na minha casa, no meu trabalho, nas minhas atividades. Eu tenho zelo em fazer as coisas sem indolência, né? Sem presunção, sem orgulho, achando que você é superior aos outros, que pode pisar nos outros. Às vezes as pessoas falam assim com a gente, tem que saber responder essas pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, você sabe com quem você está falando? Olha a indolência. Você deve responder, sim, com a mesma porcaria que eu sou. Porque muitas vezes as pessoas se arvoram naquilo que elas não são. E ele diz,
né? Com espírito fervoroso. Eu tenho uma vida espiritual fervorosa, fervor, quente, ou tenho uma vida espiritual fria, gélida? Servir ao Senhor. Eu sou uma pessoa que serve ao Senhor. A minha vida é um constante serviço ao Senhor. Eu estou para servir a Deus em tudo, porque, como diz Paulo na carta aos Gálatas, eu vivo, mas não eu, é Cristo Jesus que vive em mim. Ser capaz de viver essa comunhão plena com Jesus e servi-lo com a sua própria vida. E ele diz, novamente os imperativos, sede alegres na esperança. Eu sou uma pessoa alegre, que tem gente que tem cara de sexta-feira santa, é amarga, é azeda, né? Parece que quando chega perto de você está sentindo cheiro ruim, cheiro mal, aquela cara que não tem alegria de ver o outro. Eu sou uma pessoa azeda ou sou uma pessoa alegre? A certeza de que Jesus está vivo, como diz o Evangelho de João, os discípulos sentiram alegria por ver o Senhor. A nossa alegria parte da certeza da ressurreição. Pacientes, então alegres na esperança. A esperança deve ser sempre uma esperança positiva, ligada à presença de Jesus, que é a nossa esperança. Pacientes na aflição. Eu sou uma pessoa paciente ou sou uma pessoa sem paciência? Uma pessoa precipitada, uma pessoa ansiosa. Eu sou paciente? Depois ele diz, perseverantes na oração. Eu tenho uma oração perseverante ou rezo de vez em quando me dá na telha? A oração faz parte constante da minha vida? Novamente, sede solidários com os santos. Os santos aqui são todos os cristãos. Eu sou solidário com as pessoas que estão do meu lado, que Paulo chama os santos, que formam a comunidade. Eu sei participar a minha vida nas necessidades deles. O meu egoísmo me fecha cada vez mais, trancado em mim mesmo. E ele diz, né, mais adiante, os santos necessitados, aqueles que precisam. Jamais um cristão pode fechar o coração àquele que precisa e dar não o que sobra, mas dar o de melhor para ajudar o irmão que precisa. E ele então diz adiante para todos nós, né? Exercei a hospitalidade com diligência. Eu sou uma pessoa hospitaleira, acolhedora, ou as pessoas têm medo de chegar perto de mim porque eu não sei acolhê-las? E depois São Paulo diz, abençoai os que vos perseguem. Eu sou uma pessoa que abençoa os que perseguem. Eu sou uma pessoa que abençoa aqueles, né, que nos fazem mal. Ou a razão de estar com os outros é às vezes de amaldiçoar aqueles que nos perseguem. Independente de quem seja, Jesus diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, rezai por aqueles que vos perseguem. Realidades da vivência do próprio cristão do ensino de Jesus. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu sou uma pessoa que tem a prática de amaldiçoar as pessoas. Alegrai-vos com os que se alegram. Eu tenho alegria
da alegria do outro? Ou a alegria do outro é a minha própria inveja? A alegria é a marca da fé cristã. Chorai com os que choram. O sofrimento do outro é a razão do meu sofrimento? Eu sou solidário à dor do outro? Ou a dor do outro é a hora que eu posso ir, então, dizer, graças a Deus, né? Ele se esfolou, né? Ele foi castigado. Não. Chorai com os que choram, solidário com a dor do outro. Tende mútua misericórdia entre vós. Na minha casa, no meu trabalho, nos meus exercícios espirituais, na vida com os outros, os amigos. Eu sou uma pessoa de concórdia. A própria palavra diz, concórdia, com o mesmo coração. Partilho o mesmo coração com os outros. Não tenhais pretensões de grandezas. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Me orgulho pela minha posição social, pelo meu trabalho, pelo cargo que ocupo, pelo dinheiro que eu tenho. Muitas vezes isso faz a pessoa perder o foco da vida cristã. E ele diz, não tenhais pretensões a grandezas, mas deixai-vos atrair pelo que é humilde. A humildade. Não retribuais a ninguém o mal pelo mal. Se eu recebi o mal, eu não vou retribuir o mal. Porque se eu retribuir o mal, a minha paga já está dada. Mas se eu não retribuo ao mal, retribuo com perdão, essa dívida a outra pessoa leva. Porque você não é juiz das coisas, o juiz de tudo é Deus. Então não retribuais o mal pelo mal. Tomai a peito fazer o bem diante de todos os homens. É para fazer o bem. Todos, sem exceção. Os homens aqui, não só os cristãos, que Paulo chama os santos, mas a todos indistintos de fé, de credo, de condição de vida. Todos, sem exceção. Né? Se for possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Eu sou uma pessoa que procura viver em paz com os outros. Primeiro eu tenho que tomar a iniciativa, viver em paz com os outros. Mas se o outro não quiser viver em paz comigo, aí o problema já não é seu, o problema é do outro. É o outro que não quer, mas você pelo menos procurou viver em paz com todos. É uma iniciativa que nós temos que ter. E ele então diz, né? Não vos vingueis, meus eleitos. Eu sou uma pessoa vingativa, rancorosa. São Paulo diz, não vos vingueis, mas deixai agir a cólera de Deus, porque é Deus que vai fazer justiça. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, isto é, o julgamento. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se uma pessoa me faz o mal, eu retribuo o mal, ao mesmo tempo eu nivelo ao próprio mal que a pessoa me fez, mas ao mesmo tempo que eu nivelo, né, Deus não pode fazer justiça porque eu já fiz a retribuição. Jesus lembra do Evangelho. À medida com que vocês medirem os outros, vocês serão medidos. Mas se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O inimigo aqui, indistintamente de pessoas. Se refere a todos, fazer o bem a todos. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo isso, ajuntarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele termina com o último imperativo. Não te deixes vencer pelo mal, mas ser vencedor do mal pelo bem. Nós temos que vencer o mal pelo bem. Eu sou uma pessoa que procura vencer o mal pelo bem. Então, diante disto,
Vou deixar aqui a nossa Bíblia usada, foi a Bíblia, tradução ecumênica, né? Então, diante disto, nós vamos fazer a nossa reflexão. Vamos ficar um pouco em silêncio, meditando esta leitura, que depois vocês irão reler, para preparar, para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Ouçamos esta música de meditação. Vamos agora, no primeiro momento, fazer esse ato de confissão. Eu não vou poder dar absolvição, porque não tem absolvição online, mas a confissão, a reflexão fica. Vamos rezar aquela oração que pedimos pedindo perdão ao Pai. Vamos rezar juntos. Peço a vocês para rezarem também. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Eu peço a vocês, para poderem meditar em casa, o capítulo 12 de Romanos. Lembra de Roma? 12, lembra 12 apóstolos? Começa lá no versículo 9. É a leitura que nós fizemos esta reflexão. E meditem, se preparando assim espiritualmente para esta Semana Santa. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É só uma explicação. Por que nós não falamos no final do Pai Nosso? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Simplesmente porque esta chama doxologia não pertence ao Evangelho de Mateus. Se você pega os textos mais antigos, do final do capítulo 3º, do capítulo 4 e 5, se você pega os códigos, eles não colocam depois do Pai Nosso esta expressão: vosso é o reino, poder, a glória para sempre. Mas existe um código chamado sinaítico, que o copista, ao copiar o Evangelho de Mateus, colocou na margem esta doxologia, não porque pertence àquilo que Jesus falou, não é. Esta doxologia pertence a um catecismo do ano 75, chamado de Didaqué, que depois do Pai Nosso rezava essa doxologia, mas não é evangélica, ela não é do texto de Mateus. Mas lá para o século VII, e depois os copistas do século IX, pegando esses testemunhos do século VII, no século VII, aquilo que foi colocado à margem lá do sinaítico, né, tem até um asterisco, que aquilo não pertence ao texto, o copista colocou dentro do Pai Nosso. Então, isto só foi colocado no século VII e depois no século IX. Mas esta expressão não é do Pai Nosso. Foi acrescentada ali. Porque a maioria esmagadora dos testemunhos dos textos antigos não trazem isso. Então, não pertence à tradição dos evangelhos. Então, nós rezamos o Pai Nosso e terminamos sempre, mas livrai-nos do mal, onde termina aquilo que Jesus nos ensinou. Rezando essa oração que Jesus nos ensinou, nós encontramos duas coisas fundamentais que devemos viver que Jesus nos ensinou. Primeiro, o pão que é de todos, o pão nosso de cada dia, e o perdão que é dado aos outros. E Jesus diz, no final do Pai Nosso, se vocês perdoarem o seu irmão, o Pai também vos dará o seu perdão. Mas se vocês não perdoarem, nem tampouco o vosso Pai do céu vos dará o perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E sob a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, que invocamos com o título da Senhora das Dores, livra-te Deus de todo mal, proteja-te Deus de todo perigo e doença, e abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos vocês. E feliz e santa Páscoa para todos.